Boa tarde a todos. Meses de muito aprendizado, não acham? Esse recolhimento com a família é a oportunidade bendita de nos conhecermos melhor e fortalecermos nossos laços. Sejamos agradecidos por tudo, pelos ganhos, perdas, aprendizados. Mantenhamos a conexão com Deus, tranquilizemos nossos corações, confiantes de que não cai uma folha da árvore sem que o Pai o saiba. Tudo está conforme a lei divina. Confiemos em Deus, confiemos em Jesus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Iniciaremos nossa palestra com a leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, Instruções dos Espíritos, é permitido repreender os outros? Pelo Espírito São Luís, Paris, 1860, item 19. Ninguém sendo perfeito, não se segue que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Certamente que não, pois cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos, e sobretudo dos que estão sob a vossa tutela. Mas isso é também uma razão para o fazerdes com moderação, com uma intenção útil, e não como geralmente se faz pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a censura é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda cumprir com todas as cautelas possíveis. E ainda assim, a censura que se faz do outro deve ser endereçada também a nós mesmos, para vermos se não a merecemos. Geralmente, quando censuramos alguém, temos a tendência de exagerarmos a reprimenda. Nos exaltamos e agravamos as relações de convívio, faltando com o respeito, com a caridade. Imprescindível nesses momentos de reprimenda lembrarmos Jesus e lembrarmos que a autoridade da censura está na razão da autoridade moral daquele que a pronuncia, ou seja, nos convida à avaliação contínua de nós mesmos, à melhoria íntima. No nosso último encontro, André Luiz estava dominado por uma esperança que iluminava seus sentimentos. Ele procuraria, sim, prodigiosa luz da fraternidade no serviço às criaturas. Tobias promoveu seu encontro com Aniceto, que se ligaria fundamente à sua vida espiritual. Aniceto recebeu André e Tobias na sua residência. Muito sereno, ouviu todas as alegações de Tobias em favor de André e, depois de examinar André com atenção, Aniceto o aduziu. Não há o que embargar. No entanto, é preciso reconhecer que a solução depende do candidato. Se você sabe que estamos aqui na instituição do homem novo. E André Luiz aceitou o serviço, dizendo que seria uma honra. O capítulo de hoje, no Centro de Mensageiros, após ouvir longas ponderações de Narcisa, André demandou o Centro de Mensageiros no Ministério da Comunicação, acompanhado de Tobias. André estava encantado com a majestosa instituição,
e, curioso, perguntou a Tobias se a organização imensa restringia-se ao movimento de transmissão de mensagens. Tobias sorriu e esclareceu: não suponha se encontre aqui localizado o serviço de correio simplesmente. O centro prepara entidades a fim de que transformes em cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas. Preparam-se aqui numerosos companheiros para a difusão de esperanças e consolos, instruções e avisos nos diversos setores da evolução planetária. Não me refiro tão só a emissários invisíveis. Organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Médiuns e doutrinadores saem daqui a centenas anualmente. Tarefeiros do conforto espiritual encaminham-se para os círculos carnais em quantidade considerável, habilitados pelo nosso centro de mensageiros. André Luiz, surpreendido, interrogou Tobias se os trabalhos de esclarecimento espiritual estavam adiantados no mundo. Tobias explicou: meu caro André, saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são muito raros os que triunfam. Alguns conseguem execução parcial da tarefa, outros, muitos, fracassam de todo. Longas fileiras de médiuns e doutrinadores para o mundo carnal partem daqui, com as necessárias instruções, porque os benfeitores da espiritualidade superior, para intensificarem a redenção humana, precisam de renúncia e de altruísmo. Quando os mensageiros se esquecem do espírito missionário e da dedicação aos semelhantes, costumam transformar-se em instrumentos inúteis. Há médiuns e mediunidade, doutrinadores e doutrina, como existem a enxada e os trabalhadores. Pode a enxada ser excelente, mas se falta espírito de serviço no cultivador, o ganho da enxada será inevitavelmente a ferrugem. Assim acontece com as faculdades psíquicas e com os grandes conhecimentos. A expressão mediúnica pode ser riquíssima, entretanto, se o dono não consegue olhar além dos interesses próprios, fracassará fatalmente na tarefa que lhe foi conferida. Todo trabalho construtivo tem as batalhas que lhe dizem respeito. São muitos escassos os servidores que toleram as dificuldades e reveses das linhas de frente. Trabalhadores sem conta recuam quando a tarefa abre oportunidades mais valiosas. Preparamos neste centro espíritos que se transformem em cartas vivas de Jesus para a humanidade encarnada. André, emocionado, ponderou a grandeza dos ensinamentos e Tobias prosseguiu: raros triunfam, porque quase todos estamos ainda ligados a extenso pretérito de erros criminosos que nos deformaram a personalidade. Em cada novo ciclo de empreendimentos carnais, acreditamos muito mais em nossas tendências inferiores do passado que nas possibilidades divinas do presente, complicando sempre o futuro. É desse modo que prosseguimos, por lá, agarrados ao mal e esquecidos do bem,
chegando por vezes ao disparate de interpretar dificuldades como punições, quando todo obstáculo traduz oportunidade verdadeiramente preciosa aos que já tenham olhos de ver. A essa altura, André e Tobias alcançaram um enorme recinto. Em pequeno grupo que parecia manter conversação muito discreta, encontraram um generoso amigo da véspera que os abraçou sorridente e calmo. André Luiz ficou sobre os cuidados de Aniceto e Tobias voltou ao trabalho. Notando o natural acanhamento de André, Aniceto esclareceu: até agora, Vicente era meu único aprendiz médico. Vocês ficarão juntos em vista da finalidade profissional. Vicente, falou Aniceto sem afetação. André é nosso novo colaborador. Foi também médico nas esferas carnais. Creio que ambos se encontrarão à vontade, partilhando a mesma experiência. Vicente abraçou André, demonstrando extrema generosidade e palavras de estímulo. Aniceto concluiu: esclareça ao novo candidato os nossos regulamentos e venham juntos para as instruções após o meio-dia. Nesse capítulo, a abordagem se faz clara sobre os médiuns e doutrinadores, a oportunidade bendita do trabalho, o aprimoramento espiritual e o quanto ainda engatinhamos o processo de melhoria íntima. Curioso, ainda acreditamos muito mais em nossas tendências inferiores do passado que nas possibilidades divinas do presente, complicando sempre o nosso futuro. E por vezes, o disparate de interpretarmos dificuldades como punições, quando todo obstáculo traduz oportunidade verdadeiramente preciosa aos que já tenham olhos de ver. Jesus nos abençoe. Até o próximo encontro. Boa tarde a todos. Para que possamos entender como os espíritos conseguem detectar nossos pensamentos, nossos desejos mais íntimos, precisamos compreender um pouco sobre os fluidos, as criações fluídicas. Kardec, no livro A Gênese, nos traz essas explicações. Vamos ver alguns pontos. Os fluidos espirituais que constituem um dos estados do fluido cósmico universal são, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais, o elemento de onde eles tiram os materiais sobre o que operam. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem àqueles fluidos tal ou qual direção. Os aglomeram, combinam ou dispersam. Mudam-lhes as propriedades, como um químico muda dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Algumas vezes essas transformações resultam de uma intenção. Doutras são produto de um pensamento inconsciente. Basta que o espírito pense uma coisa para que esta se produza, como basta que modele uma área para que essa se repercuta na atmosfera.
É assim, por exemplo, que um espírito se faz visível a um encarnado que possua a vista psíquica, sob as aparências que tinha quando vivo na época em que o segundo o conheceu. Embora haja tido ele, depois dessa época, muitas encarnações. Apresenta-se com o vestuário, os sinais exteriores, enfermidades, cicatrizes, membros amputados, etc., que tinha então. Um decapitado se apresentará sem a cabeça. Não quer isso dizer que haja conservado essas aparências. Certo que não, porquanto como espírito ele não é coxo, nem maneta, nem zarolho, nem decapitado. O que se dá é que, retrocedendo seu pensamento à época em que tinha tais defeitos, seu perispírito lhes toma instantaneamente as aparências que deixam de existir logo que o mesmo pensamento cessa de agir naquele sentido. Se, pois, de uma vez ele foi negro e branco de outra, apresentar-se-á como branco ou negro, conforme a encarnação a que se refira a sua evocação e a que se transporte o seu pensamento. Sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre os fluidos como o som sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. Pode-se, pois, dizer sem receio de errar, que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e vibrações sonoras. Há mais. Então, nos diz Kardec, há mais. O pensamento cria imagens fluídicas. E esse é o ponto específico que queremos abordar. O pensamento cria imagens fluídicas e se reflete no envoltório perispirítico como num espelho. Toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Tem um homem, por exemplo, a ideia de matar a outro, embora o corpo material se lhe conserve impassível, o seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento e reproduz todos os matizes deste último. Executa fluidicamente o gesto, o ato que intentou praticar. O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira é pintada como num quadro, tal qual se lhe desenrola no espírito. Desse modo é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler noutra alma como num livro, e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Contudo, vendo a intenção, pode ela pressentir a execução do ato que lhe será a consequência, mas não pode determinar o instante em que o mesmo ato será executado, nem lhe assinalar os pormenores, nem ainda afirmar que ele se dê, porque circunstâncias ulteriores poderão modificar os planos assentados e mudar as disposições. Ele não pode ver o que ainda não esteja no pensamento do outro. O que vê, então, é a preocupação habitual do indivíduo, seus desejos, seus projetos, seus desígnios bons ou maus. Então, esse é justamente o ponto. Quando passamos a alimentar determinados pensamentos, nós vamos criando essas imagens fluídicas. E isso faz com que atraiamos presenças, comunguemos pensamentos com espíritos que vibram nessa faixa.
de espíritos que também têm determinados sentimentos, determinadas propensões. E isso potencializa ali as nossas vontades, os nossos desejos, quantas vezes nada dignos. Então, esse é o ponto, esse é o perigo, esse é o alerta. Então, fica muito claro para nós o cuidado que devemos ter com os nossos pensamentos equivocados por suas consequências. Então, não pensemos, é apenas um pensamento. Há as consequências dos nossos pensamentos. Uma vez que todos nós, como espíritos que somos, criamos formas, pensamentos. Então, o que nós vimos, falou-se que são criações dos espíritos, mas nós não podemos nos esquecer que nós somos espíritos e, portanto, manipulamos, e as formas se criam da mesma forma que um desencarnado. Isso é natural. O corpo de carne não muda essa propriedade. Então, criamos formas, pensamentos que nos definem, atraindo e se conjugando com raios de pensamentos semelhantes, assim como presenças que se sentem atraídas por tais pensamentos. E no livro Vozes do Além, organizado por Arnaldo Rocha, esposo de Meimei, em que ele nos traz mensagens psicofônicas de Chico Xavier nas sessões mediúnicas no grupo Meimei. E aqui nós vamos ver, foi uma mensagem do Espírito Hilda, que nos traz um grande alerta justamente sobre essa problemática do descuido dos pensamentos destrutivos alimentados por nós. Então, chama-se Suicídio e Obsessão. Então, continuando quanto possível a série de estudos da mente desencarnada em posição de sofrimento além do sepulcro, na noite de 15 de março de 1956, nossos benfeitores espirituais trouxeram à comunicação a jovem Hilda, o espírito Hilda, suicida em reajuste, que nos ofertou interessantes apontamentos em torno da sua situação. E essa reunião acontecia no grupo Meimei, e como um pedido, né, uma orientação do Chico Xavier para que Arnaldo montasse esse grupo, para que houvessem ali as manifestações mediúnicas, atendendo a gravíssimas obsessões que se faziam cada vez mais intensas. E o Chico participava dessas sessões como médium psicofônico. E ao final da sessão, havia sempre ali a manifestação, ou de um espírito esclarecedor, um espírito conhecido deles que havia partido, ou espíritos em situações difíceis que traziam ali grandes aprendizados. E ele organizou, então, 2 livros, na verdade. Instruções Psicofônicas, que foi o primeiro, e Vozes do Grande Além. Então vamos lá. Essa reunião aconteceu, como vimos há pouco, 15 de março de 1956. Amigos, diz Hilda, há 2 palavras com significação muito diferente na Terra e na vida espiritual. Uma delas é a consciência, a outra é responsabilidade. No plano físico, muitas vezes conseguimos sufocar a primeira e iludir a segunda temporariamente, mas no campo das verdades eternas não será possível adormecer ou enganar uma e outra. A consciência revela-nos tais quais somos, seja onde for, e a responsabilidade marca-nos a fronte com os nossos merecimentos, culpas ou compromissos. Enquanto desfrutais o aprendizado na experiência humana,
Acautelai-vos na conceituação dessas duas forças, porque o pensamento é a energia coagulante de nossas aspirações e desejos. Por isso, não fugiremos aos resultados da própria ação. Fala-vos, humilde companheira que ainda sofre, depois de aflitiva tragédia no suicídio. Alguém que conhece de perto a responsabilidade na queda a que se arrojou infeliz. O pensamento delituoso é assim como um fruto apodrecido que colocamos na casa de nossa mente. De instante a instante, a corrupção se dilata e atraímos em nosso desfavor todos aqueles elementos que se afinam com a invigilância e que se sentem garantidos por nossa incúria, presidindo-nos a perturbação que fatalmente nos arrasta à grande perda. Obsediada fui eu, é verdade. Jovem caprichosa, contrariada em meus impulsos afetivos, acariciei a ideia da fuga, menoscabando todos os favores que a providência divina me concedera à estrada primaveril. Acalentei a ideia do suicídio com volúpia, e com isso, através da ideia, fortaleci as ligações deploráveis com os desafetos de meu passado, que falava mais alto no presente. Esqueci-me dos generosos progenitores a quem devia ternura, dos familiares junto dos quais me empenhara em abençoadas dívidas de serviço. Olvidei meus amigos, cuja simpatia poderia tomar por valioso escudo em minha justa defesa, e desviei-me do campo de sagradas obrigações, ignorando deliberadamente que elas representavam os instrumentos de minha restauração espiritual. Refletia no suicídio com a expectação de quem se encaminhava para uma porta libertadora, tentando inutilmente fugir de mim mesma. E nesse passo desacertado, todas as cadeias do meu pretérito se reconstituíram, religando-me às trevas interiores. Até que numa noite de supremo infortúnio, empunhei a taça fatídica que me liquidaria a existência na carne. Refiro-me a essa hora terrível e inolvidável para fortalecer em vosso espírito a responsabilidade do pensamento criado, alimentado e vivido. No momento cruel, um raio de luz clareou-me por dentro. Eu não deveria morrer assim, comecei a pensar. Cabia-me guardar nos ombros, por título de glória, a cruz que o Senhor me confiara. Imensa repugnância pela deserção de súbito iluminou-me a alma. Entretanto, na penumbra do quarto, rostos sinistros se materializavam de leve e braços hirsutos me rodearam. Vozes inesquecíveis e cavernosas infundiram-me estranho pavor, exclamando: é preciso beber. A bênção do socorro celeste fora como que abafada por todas as correntes de treva que eu mesma nutrira. Debalde minha mão trêmula ansiou desfazer-se do líquido fatal. Esvaíram-se-me as forças. Senti-me desequilibrada e, embora sustentasse a consciência do meu gesto, sorvi quase sem querer a poção com que meu corpo se rendeu ao sepulcro. Em verdade, eu era obsediada. Sofri a perseguição de adversários residentes na sombra, mas perseguição que eu mesma sustentei com a minha desídia e ociosidade mental. Corporificara imprevidente todas as forças que na hora extrema me facilitaram a queda, conservando a ideia lamentável
acabei lamentando a minha própria ruína. Em razão disso, padeci depois do túmulo todas as humilhações que podem rebaixar a mulher indefesa. Agora que se me refazem as energias, recebi a graça de acordar nos amigos encarnados a noção de responsabilidade e consciência no campo das imagens que nós mesmos criamos e alimentamos. Serviço esse a que me consagrei até que novo estágio entre os homens me imponha a recapitulação total da prova em que vinha desfalecer. Então ela abraçou essa tarefa de trazer esse alerta, esse relato da sua experiência vivida, preparando-se para o retorno, para uma nova encarnação, onde ela recapitularia aquilo que ela abandonou. E ela continua: é por esta razão que terminamos as nossas frases despretensiosas, lembrando a vós outros que o pensamento deplorável na vida íntima é assim como o detrito que guardamos irrefletidamente em nosso templo doméstico. Se somos atenciosos para com a higiene exterior, usando desinfetantes e instrumentos de limpeza, assegurando a saúde e a tranquilidade, movimentemos também o trabalho, a bondade e o estudo contra a dominação do pensamento infeliz, logo que o pensamento infeliz se esboce levemente na tela de nossos desejos manifestos. Cumpramos nossas obrigações, visitemos o amigo enfermo, atendamos a criança desventurada, procuremos a execução de nossas tarefas, busquemos o convívio do livro nobre, tentemos a conversação robusta e edificante, refugiemo-nos no santuário da prece e devotemo-nos à felicidade do próximo, instalando-nos sob a tutela do bem e agindo sempre contra o pensamento insensato, porque através dele a obsessão se insinua, a perseguição se materializa e quando acordamos, diante da própria responsabilidade, muitas vezes a nossa consciência chora tarde demais. Com essas reflexões, vamos nos propor a ouvirmos mais os conselhos, os relatos de quem já experimentou grandes amarguras e podem nos alertar e nos apontar meios para melhorarmos nosso padrão vibratório, para estarmos mais abertos às influências amorosas e benéficas. Elevemos então a nossa prece, rogando a Deus que nos fortaleça nesses bons propósitos e que essas vibrações possam atingir a tantos e tantos que se perdem em pensamentos tão tormentosos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Fiquemos em paz.